Deus, a graça e a paz a todos. Amém? Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículos 23 em diante, e depois capítulo 22 até o versículo 5. Então, Apocalipse 21, versículos 22, aliás, 23 em diante. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Então, aqui continuando essa exposição sobre, cujo um dos temas, não é o único aqui, mas um dos temas é essa cidade, a qual será a nossa morada eterna. Diz aqui que no versículo 23 que a cidade não necessita de sol nem de lua. Deus lá no princípio, quando Ele fez os céus e a terra, nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, a criação do sol e da lua. Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 14 em diante, diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então vejam, aquilo que Deus criou lá no princípio, mas nesta nova Jerusalém, nessa cidade onde nós estaremos morando para sempre com o nosso Deus, o que diz aqui? Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o próprio Deus é a luz, por isso não precisa de mais nenhum outro tipo de luz, além da própria luz de Deus, para iluminar a cidade. Que coisa gloriosa vai ser isso, quando, não houver mais, quando a única coisa que vai estar brilhando e dando luz a tudo
por a própria luz de Deus, a qual nós estaremos contemplando, esse Deus a qual nós veremos face a face. Diz assim, ó, a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Porque nos céus, meus irmãos, nós não vamos ver dois tronos. Um onde estará assentado o Pai e um outro onde estará assentado o Filho. Se vocês forem ver aqui, em todo o livro de Apocalipse, eu já fui expondo, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Em algum momento vocês viram dois tronos? Em todo o tempo, meus irmãos, é um único trono que há. É um único trono. É um trono no singular. Então Jesus é aquele que é a lâmpada, ou seja, é aquele que ilumina. Então quando fala assim, porque a glória de Deus a tem iluminado, a glória de Deus a tem iluminado por meio do Cordeiro. Porque ele é a sua lâmpada. Quando os discípulos, né, estavam lá conversando com Cristo, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi preso, e em cujo dia seguinte ele seria crucificado. O que acontece? Na verdade, acontece que é o seguinte, os discípulos perguntam assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Vamos abrir aquele texto ali, João, Evangelho de João. Vamos abrir ali, Evangelho de João. E versículo 8. João, capítulo 14, versículo 8. Diz assim, ó, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Que tipo de questionamento é esse? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E assim Jesus vai falando, né? Ou seja, quando nós chegarmos lá, não vai ter esse tipo de questionamento, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Senão Jesus vai largar uma dessas para nós também. Como assim, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As nações dos salvos andarão à sua luz. Isso que é algo tão tremendo, porque isso mostra, meus irmãos, a obra de salvação, esse plano de salvação que Deus traçou para a humanidade completo. As nações dos salvos andarão à sua luz. O Evangelho, ele é para ser pregado para todas as nações. É dito, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Diz assim, ó. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho ele vai ser pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, a todas as nações, e então virá o fim. E então povos, pessoas de todas as nações serão salvas. Não estou dizendo com isso que todas as nações serão salvas, mas pessoas de todas as nações serão salvas. E essas nações dos salvos
andarão à sua luz. Ou seja, o objetivo do porquê o evangelho foi anunciado a todas as nações, ele cumpriu o seu objetivo. Ele teve o seu efeito de salvar. E aqueles que creram e foram salvos são essas nações que andarão à luz do Senhor. Ou seja, nós somos, isso aqui já está falando de nós, meus irmãos. Porque pensa naquele tempo, naquele primeiro século, onde recém esse evangelho estava começando a ser pregado para as nações. E onde haviam ainda muitas nações que não tinham tido ainda o testemunho do evangelho. Então, para nós hoje, onde nós estamos no mundo, onde tudo globalizado, a internet, as informações voam, são instantâneas, onde algo publicado aqui no outro lado do mundo imediatamente já está sendo visto. Mas mesmo assim ainda há etnias, ainda há nações que precisam ser alcançadas pelo evangelho. O evangelho ainda precisa ser pregado a todas as nações. E como diz lá em Apocalipse, voltando agora ao capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, quando estão ali os 24 anciãos, os 4 animais, que representam, que simbolizam toda a igreja salva. E eles cantam ao Senhor Jesus. E eles dizem assim, Apocalipse 5, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Ou seja, nós somos estes que estão sendo comprados de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E por fim, quando tudo já estiver consumado, nós estaremos andando na presença do Senhor. O que é descrito ali como Apocalipse 21, versículo 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aqui os reis da terra pode tanto estar apontando para os reis que se converteram ao longo dos séculos e que também foram alcançados pelo Evangelho, porque afinal é mencionado que os apóstolos e os servos de Deus iriam dar testemunho do Evangelho, inclusive perante reis. Ou seja, isso pode apontar para reis que se converteram, tanto ao longo da história como ainda se converterão ao Evangelho, se converterão a Cristo, mas também pode estar fazendo referência justamente a todos nós, as nações dos salvos, que andarão à sua luz e que serão os reis da terra. Porque, afinal, todos os salvos reinarão sobre a terra e serão os reis da terra. Então, isso pode estar, tanto é uma possibilidade de fazer referência aos reis, que hoje são reis e se converterão, que ao longo da história foram reis e se converteram ao Senhor, mas também é uma possibilidade fazer referência a nós, como os reis da terra e que trarão a sua glória e honra até a cidade, a Nova Jerusalém. Versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, ou seja, nunca vai fechar as portas. Por que uma cidade precisava fechar as portas? Por causa do perigo. Por causa da possibilidade de vir algum mal sobre a cidade. Algum ataque, alguma situação adversa. Agora, essa cidade aqui, a Nova Jerusalém, vai haver necessidade? Vai haver algum perigo? Vai haver alguma possibilidade de mal? Alguma possibilidade de dano? Não. Não vai ser possível. Nenhum tipo de ataque à cidade, nada do tipo. Ou seja, estaremos em plena segurança, em plena paz, tranquilidade, eternamente, nessa cidade de Deus. Por isso que as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Tu vai falar assim, poderia ser, não se fecharão de noite,
Não, só que não vai haver noite, por isso que não se fecharão de dia, porque vai ser um dia eterno. Então não faria sentido dizer não se fecharão de noite. Nem vai haver noite, então não tem... É óbvio, elas não se fecharão de dia, porque vai ser um dia eterno. Por isso, as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Então, novamente, recapitulando ali, as nações dos salvos não darão a sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, voltando aqui, a ela trarão a glória e honra das nações. Ou seja, essas nações dos salvos estarão trazendo a ela a sua glória e honra. Por que estarão trazendo a honra e a glória para a cidade? Por causa do Deus que habita nessa cidade e que será honrado e glorificado pelas nações dos salvos. Então, uma vez que nós já vimos que essa cidade ela tem o formato de um cubo, porque está apontando para o Santo dos Santos, ou seja, esse local é um local onde Deus será eternamente honrado e glorificado, adorado pelo seu povo. Versículo 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós já vemos que essas nações que entram na cidade, esses reis da terra que entram na cidade, todos estes são salvos. Ou seja, isso não está falando aqui de, por exemplo, daquelas nações sobre as quais nós iremos governar durante o milênio. Não está falando sobre essas nações sobre as quais a igreja, o povo de Deus, irá governar durante os 1000 anos. Durante o milênio. Por quê? Porque dentre essas nações, muitos, se não todos, irão, no fim dos 1000 anos, ser enganados por Satanás. Irão cercar a cidade amada, o arraial dos santos. Então, como esses vão entrar na cidade? Não, esses não vão entrar na cidade, porque só entram na cidade aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aqueles que serão enganados por Satanás e cercarão a cidade não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então não está falando dessas nações. Está falando das nações dos salvos. Das nações daqueles, ou seja, de todos nós. De todas as nações que foram alcançadas pelo Evangelho. E que foram, então, salvos. Que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E estes são os únicos que entrarão na cidade. Somente quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro entrará na cidade. Nenhum mais. Ninguém que não tenha o nome escrito no livro da vida poderá entrar. Então, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro poderão contaminar a cidade? Não. Nós teremos, no dia da vinda de Jesus Cristo, corpos incorruptíveis. Não vai mais restar pecado algum em nós. Então, como nós poderíamos contaminar a cidade? Não, nós não contaminaremos a cidade. Aqueles que cometem abominação e mentira entrarão na cidade? Não. Nada que cometa abominação e mentira. Ninguém. Então, assim, hoje, aqueles que cometem abominação, se continuarem na prática de suas abominações, não entrarão na cidade. Aqueles que cometem abominações precisam se arrepender das suas abominações se quiserem entrar na cidade. Precisam abandonar as suas abominações se quiserem entrar na cidade. Existem muitas coisas que são abomináveis diante de Deus. A mentira é uma delas. O causar discórdia entre irmãos também é uma abominação diante de Deus. O homossexualismo é uma abominação diante de Deus. Bestialismo é uma abominação diante de Deus. E tantas outras coisas. Tantos pecados nas Escrituras são descritos como abominações diante de Deus. E de todas essas coisas, nós precisamos nos arrepender. Qualquer ato abominável diante de Deus, nós precisamos estar atentos e nos arrepender e abandonar completamente. Se nós queremos entrar na cidade, então nós devemos nos resguardar e não cometer abominação.
Porque diz assim, ó, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Então, aquele que comete mentira não entrará. Então, nós precisamos guardar os nossos lábios de mentir. Precisamos falar a verdade, cada um com o seu próximo. Quando alguém se converte ao Senhor, podia antes da conversão, quem sabe, podia ser um baita mentiroso. Mas após a conversão, o que nós vemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4? Olha só, meus irmãos, a primeira exortação para alguém que se converte. Diz assim, ó, Efésios capítulo 4 e versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, aqui está falando, né, sobre a verdadeira doutrina que alguém precisa saber sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre como se dá a conversão. E ele diz assim, ó, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui está falando, meus irmãos, da regeneração, está falando do novo nascimento, da conversão. Então, quando alguém verdadeiramente se converte ao Senhor, ela precisa abandonar o trato passado e se revestir de um novo homem que é criado em verdadeira justiça e santidade. E quando, então, nos é dado as instruções de como nós devemos agir, quais pecados especificamente a gente precisa abandonar, o que a gente precisa começar? Olha o versículo 25, a primeira coisa que é mencionada. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Depois vai falando uma série de outros pecados ali, várias questões, das quais nós precisamos vigiar, abandonar, ou passar a praticar. Só que, você vê que a primeira coisa que é mencionada é o quê? Abandonar a mentira. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Voltando ali, Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E agora capítulo 22 e versículo 1. Continua falando sobre a cidade, só que agora dá um enfoque, né, um pouco diferente, mas ainda falando sobre a cidade. Diz assim, ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Porque vejam, nesta cidade, no meio da cidade está o trono de Deus. Só que ele é o trono, como diz aqui, ó, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Não diz dos tronos de Deus e do Cordeiro, fala do trono de Deus e do Cordeiro. Por quê? Jesus Cristo é Deus? Amém? Todos creem nisso? Amém? Jesus Cristo é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quantos deuses há? Só há um Deus. Não são três deuses. Nós não cremos que o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é um terceiro Deus ainda. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. São três pessoas, mas um único Deus. Uma única natureza divina, uma única essência divina. É um único Deus. Três pessoas, um único Deus. Por isso que não há necessidade de três tronos, ou dois tronos. Um trono basta para esse único Deus. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tu vê, esse rio puro da água da vida
eu creio que ele será um rio literal, mas ele aponta para o Espírito Santo, meus irmãos. Ele aponta para o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Vamos lá, voltando lá para o Evangelho de João. Olha só. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 14 de João, vai dizer assim, ó, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos um pouco mais adiante. Versículo 26, no capítulo 15 agora de João. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então vejam, quando vier o Consolador, que eu, olha só, que eu, Jesus está falando, o Filho está falando, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Então ele é enviado por quem? O Espírito Santo é enviado por quem? Tanto pelo Pai como pelo Filho. Então ele procede do Pai, mas ele também procede do Filho. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por isso que quando fala assim, ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, apontando para o Espírito Santo. Agora, vamos ver aqui outros textos, tá? No Evangelho de João também. João, capítulo 4. Jesus está falando ali com a samaritana. E versículo 7 em diante diz assim, ó. João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que água é essa que Jesus Cristo nos daria? É o seu Espírito Santo. Vamos ver um pouco mais adiante aqui. João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. João 7, versículo 37 ao 39. Olha só, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então vejam como essa água viva e essa fonte, esse rio, né, que jorra, aponta para o quê? Para o Espírito Santo. Que lá é dito ali que desse rio puro da água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então, há esse apontamento, ele aponta, não que o rio necessariamente seja o Espírito Santo, mas ele aponta para o Espírito Santo, para essa atuação, essa influência do Espírito que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós vemos aqui podemos entender aqui uma referência trinitária, aqui no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. E não apenas uma referência ao Pai e ao Filho, mas também apontando para o Espírito Santo. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Pense que coisa linda, meus irmãos, que é, quando a gente olha assim o rio, né? Aquele rio assim que não tem nenhuma sujeirinha, não tem nada, né? Completamente cristalino. É esse rio que flui do trono de Deus. E aí diz assim, ó, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. No meio da sua praça, ou seja, no centro, né, deste paraíso, no meio do paraíso, porque a Nova Jerusalém, ela também é o paraíso, nós podemos chamá-la assim. Glória a Deus. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, então daquele rio puro da água da vida, né, de um e de outro lado, das margens deste rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a árvore da vida aqui é dito que ela produz frutos de mês em mês. 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Aqui nós entendemos, irmãos, que por mais que vai ser um dia eterno, mas isso não significa que a contagem do tempo vai parar, que a contagem do tempo vai cessar. Não é pelo fato de que o dia será um dia eterno, que não vai haver ainda, que vai cessar a contagem de tempo. Porque aqui claramente é dito que ela dá o seu fruto de mês em mês. E é 12 frutos, um para cada mês. E é provável até que a própria, uma vez que não vai ter, né, dia e noite, para que possa, né, se contar o tempo, é também possível que a própria árvore da vida e esses frutos que ela vai dando de mês em mês, seja, quem sabe, também uma forma de contagem do tempo. Aí é dito que ela dá o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vamos ver aqui algumas referências lá no início, voltando lá para as cartas às igrejas, onde nós vemos, né, várias promessas aos vencedores, ou seja, são promessas feitas a nós. Se nós vencermos, nós vamos herdar essas promessas. Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Carta à igreja de Éfeso, aí é dito assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que nós vemos lá no início, lá no Éden, quando Deus cria o Éden? Gênesis, capítulo 2. Vejam que a árvore da vida, ela estava lá no princípio, no meio do paraíso, no meio do Éden. Olha só, Gênesis capítulo 2 e versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Vejam que o homem foi formado fora do jardim. Ele foi formado do pó da terra, mas do pó que estava
fora do jardim. E ele é colocado, ele depois de formado, ele é colocado no jardim. Plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu ordem ao homem. Aliás, vamos continuar aqui, só antes de chegar na ordem ali. Uma outra semelhança, né? Saía um rio do Éden para regar o jardim. De maneira semelhante, como lá, né, em Apocalipse, nós temos esse rio puro d'água aqui também. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio, a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Ou seja, o homem já tinha trabalho lá no Éden, no paraíso. Precisava lavrar o jardim e guardar o jardim. A diferença é que esse trabalho não era um trabalho enfadonho, não era um trabalho cansativo, não era um trabalho que o levava a suar, que ele precisava se esforçar e cansar, um trabalho extenuante. Não era esse tipo de trabalho. Era um trabalho agradável, era um trabalho bom, porque a essência do trabalho em si mesmo é bom. Não é uma maldição, como alguns dizem, né? Que trabalho é maldição. Nada mais longe da verdade bíblica. Deus colocou o homem no jardim, no paraíso, no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem vai e come da árvore. Ele peca contra o Senhor, ele desobedece o mandamento do Senhor. E o que acontece depois? Eles estão ali envergonhados, nus, se escondendo de Deus. O que Deus pergunta? Quando Deus pergunta assim: Adão, onde estás? Versículo 9 do capítulo 3. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Deus já foi direto no ponto. Primeira coisa. Mas por fim, depois de Deus falar ali com o homem, com a mulher, com a serpente, onde nós vemos todas as consequências do pecado, mas também nós já vimos a promessa do Redentor, daquele que iria redimir tudo. Nós vemos ali, por exemplo, no versículo 17, Gênesis 3, 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Vejam, meus irmãos, que a maldição ela não alcançou somente o homem, mas alcançou a terra. Toda aquela terra a qual Deus havia colocado o homem para dominar, para governar, para reinar sobre essa terra, agora toda essa terra estava debaixo de maldição. Ou seja, a criação de Deus acabou sendo posta debaixo de maldição. E aguardava então também, passou a aguardar a partir de então a redenção. Porque a redenção que Cristo efetuou, ela não alcança somente o homem, mas alcança a toda a sua criação, que foi afetada pela maldição que veio por causa do pecado. Então daí diz assim: não comerás maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó,
e em pó te tornarás. Aí, pouco mais adiante, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Vejam, volta, ele tinha sido feito dessa terra de fora do jardim, tinha sido colocado no jardim, olha só, foi colocado, né, no local privilegiado pelo Senhor, todos os benefícios. Aí ele peca contra o Senhor, então volta, é lançado para fora, para lavrar a terra da onde ele tinha sido tomado. E o acesso que antes ele tinha, a árvore da vida, que estava no meio do jardim, agora ele não tem mais. Para que não estenda a sua mão, tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. Aí versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E este caminho da árvore da vida, ele foi novamente aberto para nós por meio de Cristo. E Cristo promete àqueles que vencerem, então, voltando lá para o Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E lá no fim, então, capítulo 22, e versículo 2, e a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aquele que comia do fruto da árvore da vida, viveria eternamente. Então essas folhas da árvore da vida para a saúde das nações, o fruto que nós, é dito ali, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ou seja, que nós, né, que vai ser nos dado a comer para que vivamos eternamente, isso justamente aponta para esse estado eterno que nós teremos, onde nós teremos vida eterna, seremos imortais, mas também aponta para a incorruptibilidade. A incorruptibilidade aponta para o quê? Para justamente o fato de não envelhecermos, não adoecermos. Tudo isso, os benefícios que Jesus conquistou por nós na cruz. E também ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, onde nós não morreremos, não envelheceremos, não adoeceremos. Tudo aquilo que né, que a gente vê essas características, né, da árvore da vida, trazendo imortalidade, trazendo cura, né, para todas as doenças, onde não vai mais haver ninguém adoecendo. Benefícios que são aqui atribuídos à árvore da vida. Mas eu entendo que, mesmo que haja uma árvore literal, e eu creio que haverá uma árvore literal, mas esses benefícios, eles foram conquistados por nós, por Cristo, na cruz. E também ressuscitando ao terceiro dia. Continuando, versículo 3. E ali, Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais, ali aonde? Ali nessa cidade, na Nova Jerusalém, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma vez, né, mostrando esse trono único, um único trono, trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos os servirão. Ou seja, nós eternamente estaremos servindo ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus. Esse servirão aqui, ele pode indicar os dois aspectos, tanto no serviço de maneira geral, mais amplo, mas também o serviço da adoração. Esse serviço, por exemplo, que os sacerdotes, né, serviam a Deus no tabernáculo. Ou seja, os serviços que estão relacionados à adoração a Deus. Então nós estaremos eternamente servindo a Deus da forma como Deus quiser que nós o sirvamos. Em eterna adoração a Deus. Então nós não vamos estar lá sem fazer nada. Vamos estar lá tendo que fazer, servindo ao nosso Deus. E os seus servos os servirão. Interessante, nós somos chamados aqui de servos.
e os seus servos o servirão. Porque é tão estranho, meus irmãos, quando eu ouço assim alguém dizer assim, não, nós não somos mais servos, agora nós somos amigos. Sabe, eu já ouvi esse tipo de fala, né? Eu já ouvi esse tipo de fala. Sabe, pessoas que têm resistência, cristãos, aqui, meus irmãos, eu não estou considerando, tá, essas pessoas como não sendo irmãos. Eu entendo que são irmãos em Cristo, mas que estão com a sua mentalidade distorcida nesse aspecto. Essa resistência, sabe, a reconhecer esse relacionamento de servo de Deus, de que é um servo. Às vezes a pessoa está ali, né, na melhores intenções, querendo mostrar ali um relacionamento de intimidade com Deus. Não, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos amigos e tal. Daí quer mostrar o relacionamento de amizade, aquele relacionamento, né, de esposo e esposa, né, esses relacionamentos mais íntimos, assim. Estão querendo trazer esse aspecto da intimidade com o Senhor. Mas quando é que na Escritura uma coisa vai anular a outra? Elas não se anulam. As verdades da Escritura, meus irmãos, não se anulam. Para nós afirmarmos uma verdade, nós nunca precisaremos anular outra verdade. Colocar as verdades umas contra as outras. A justiça de Deus nunca está contra o amor de Deus. Nós não precisamos botar um contra o outro. O servir a Deus não está em oposição à amizade para com Deus. Nós não precisamos colocar um contra o outro. Sempre as verdades de Deus, elas se relacionam e estão em harmonia. Sempre. Glória a Deus. Então nós, olha aqui, é dito que aqui está apontando já para a eternidade, meus irmãos. Para o estado eterno, onde não vai mais haver mudança. E o que está sendo dito aqui? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós estaremos contemplando a face de Deus e o servindo para sempre. Nós somos chamados aqui de servos. E os seus servos o servirão. Versículo 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E verão o seu rosto, nós estaremos contemplando o nosso Deus, a face do nosso Deus, eternamente. E nas suas testas estará o seu nome. Aqui eu quero novamente, agora, voltar lá para as cartas, às igrejas. E a carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Apocalipse, capítulo 3, e versículo 12. Diz assim, ó, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Qual é o templo de Deus? É a Nova Jerusalém, que nós já temos visto. É esse templo de Deus, que é feito por quem? Nós, as pedras vivas. E aqui é dito que nós seremos feitos nesse templo coluna. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, nós estaremos para sempre na Nova Jerusalém. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. Então, tudo isso vai estar escrito sobre nós. Se vai ser numa lâmina, como, né, o sumo sacerdote usava, né, santidade ao Senhor. Se vai ser numa lâmina sobre as nossas testas, ou se vai ser diretamente em nossas testas, isso é o de menos. Pode ser um, pode ser o outro, mas a questão é que nós estaremos, né, na nossa fronte carregando o nome do nosso Deus, da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, e do próprio Senhor Jesus. Conforme nós vamos lá, e verão o seu rosto, lá, Apocalipse 22, versículo 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará
o seu nome. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Nem lâmpada. Hoje nós estamos precisando de quantas lâmpadas aqui? Para podermos, né? Olha quantas lâmpadas. Naquele dia nós não precisaremos mais de lâmpada para estarmos cultuando o Senhor. Se for de dia, onde, né, dependendo do local, não precisa de lâmpada nenhuma, mas a gente, por quê? Porque tem a luz do sol. Mas naquele dia, nem luz do sol, nem lâmpada, nada disso vai ser necessário. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Nós reinaremos juntamente com o Senhor para todo o sempre. No reino eterno de Deus, nós estaremos reinando juntamente com o Senhor. E aí vem uma questão, nós vamos reinar para todo sempre. Tá, tudo bem, durante o milênio, nós vamos reinar sobre a terra, nós vamos reinar sobre as nações, só que depois do milênio, as nações que se voltaram contra o Senhor terão sido, né, aniquiladas naquele momento, depois, óbvio, serão, né, ressuscitados, julgados do lago de fogo, lançados na condenação eterna. Sobre quem nós vamos reinar? Né, uma vez que só vão restar salvos. As únicas nações que estarão na Nova Jerusalém são aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro. E, então, quer dizer que todos estes são reis e sacerdotes. Sobre quem nós estaremos reinando, né? Vamos voltar lá no início. Gênesis capítulo 1 agora. Vejam, meus irmãos, que aquilo que o pecado corrompeu, Deus está restaurando, renovando e tornando até melhor do que antes. Porque eu tenho certeza que o estado eterno, ele é superior mesmo ao Éden. Mesmo aquele estado anterior à queda, o estado eterno, redimido por Cristo, ele é superior, meus irmãos. Por mais que aquilo que Deus havia feito era muito bom, mas aquilo que Deus está fazendo e vai completar é melhor. Mas olha só o que é dito lá em Gênesis capítulo 26, quando Deus decide criar o homem. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai uns sobre os outros, é o que está escrito aqui? Não. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra, e como já tinha sido dito anteriormente, né, sobre toda a terra, lá no versículo 26. Ou seja, nós vamos reinar sobre toda a criação do Senhor. Não necessariamente uns sobre os outros, não, mas sobre toda a terra. Isso não estou querendo dizer que não vai haver nenhum tipo de hierarquia, porque eu entendo que sim, várias passagens da Escritura nos dão a entender que vai haver uma hierarquia. Mas, em última análise, nós estaremos reinando sobre toda a criação de Deus, especialmente essa nova criação, esses novos céus e nova terra. Ou seja, aquele propósito original de Deus, ele é restabelecido. Ele é restabelecido, só que sem a necessidade da procriação, sem a necessidade do multiplicar-se, do encher a terra, porque isso é algo, né, que é importante hoje, enquanto os homens ainda se casam e se dão em casamento. Mas no estado eterno, nós não iremos mais casar nem se dar em casamento. Mas seremos nações, ou seja, aquele propósito de a terra estar cheia, esse propósito terá sido cumprido. Agora que nós finalizamos aqui essa abordagem aqui sobre a cidade,
sobre essa cidade eterna, né, que onde nós estaremos eternamente morando com o Senhor, eu não quero deixar de mostrar, meus irmãos, que essa esperança, ela não é uma esperança somente nossa. Ou seja, nós, né, digamos assim, após João ter escrito aqui o livro de Apocalipse. Ela não foi uma esperança que ela foi, vamos dizer, que ela surgiu no coração do povo de Deus somente quando João escreve o Apocalipse. Essa esperança, meus irmãos, ela já é muito, muito antiga. A esperança da Nova Jerusalém, a esperança da cidade de Deus. Ela já é uma esperança muito antiga. Ela já é anterior ao Apocalipse. Vamos ver aqui. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 18 ao 21. Filipenses 3, versículo 18 ao 21. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então vejam que, antes do livro de Apocalipse ter sido escrito, porque Filipenses foi escrito pelo menos umas 3 décadas antes do livro de Apocalipse ter escrito, a esperança dos crentes era na cidade celestial. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui as palavras do próprio Cristo no Evangelho de João. João, capítulo 14. João 14, versículo 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai. Onde é a casa do pai? É a Nova Jerusalém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde? Está dito aqui para o céu. Está dito assim, ó, e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vai nos levar para si, para junto dele, para junto de si. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O que acontece? Quando ocorre o arrebatamento da igreja, meus irmãos, o arrebatamento do povo de Deus, onde os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, nós vamos para o encontro de quem? Para o encontro do Senhor. E onde o Senhor estiver, nós estaremos. Se o Senhor Jesus imediatamente descer até o Monte das Oliveiras, nós na sequência estaremos junto com ele. E aonde o Senhor estiver, nós estaremos com ele. Ele vai estar na Nova Jerusalém, nós vamos estar lá com ele na Nova Jerusalém. Aonde o Senhor Jesus estiver, nós estaremos com ele. O ponto aqui não é o local, mas é Cristo. Ele aponta para ele. E eu vos levarei não para um lugar, eu vos levarei para mim. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, independente de onde Cristo vai estar, nós vamos estar com ele. Quando ele estiver nas nuvens, nós vamos estar nas nuvens. Quando ele estiver aqui na terra, vamos estar na terra. Na Nova Jerusalém, vamos estar com ele na Nova Jerusalém. Onde o Senhor Jesus estiver, nós vamos estar com ele.
para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas, por fim, agora eu quero abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 11, porque aqui nós vamos ver a fé dos patriarcas, mesmo antes, né, de ter contato com qualquer tipo de escritura, meus irmãos. Porque qual livro da Bíblia que Abraão leu? Nenhum. Não havia nenhum livro da Bíblia composto até então. Porque mesmo Jó, né, é possível que tenha sido escrito ou por Moisés, ou se foi escrito por Jó, é bem provável que Jó fosse contemporâneo até de Abraão. Então, a lei de Moisés veio 400 anos depois. Vamos lá, Hebreus capítulo 11 e versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava o quê? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, a esperança de Abraão era a mesma esperança que nós temos. A esperança da Nova Jerusalém, dessa cidade que Deus é o arquiteto, o artífice, o construtor. Continuando. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então a esperança, meus irmãos, o que está sendo dito aqui, é que a esperança de Abraão, de Sara, dos patriarcas, era o quê? Era numa pátria terrena? Não. Era numa pátria celestial. Agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, como a esperança que nós temos é a mesma, desde lá do princípio. Versículo 17. Pela fé, aliás, vamos pular aqui um pouco mais adiante. Vamos lá para o capítulo 12 agora. Vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 11, você pode continuar lendo depois, leiam em casa depois, capítulo 11, todo esse intervalo aqui, mas só porque a gente focar aqui na cidade. Olha só, versículo 18, Hebreus 12, versículo 18 em diante. Tá. Só antes de prosseguir aqui, só para os irmãos entender como essa esperança, né, nessa cidade de Deus, ela era comum ao povo de Deus, é só nós lermos os Salmos. E a gente vai ver quantos salmos, ou os profetas também, Isaías, Jeremias e tantos outros, a gente vai ver quantas vezes há essas referências à cidade de Deus, a essa nova Jerusalém, essa santa Jerusalém, e que nada mais é do que, de fato, a nova Jerusalém. Porque todas aquelas promessas que nós vemos nos profetas, naquelas profecias, ou nos salmos, nada disso está apontando para uma Jerusalém terrena. Ou pelo menos muito pouco daquilo está apontando para as glórias de uma Jerusalém terrena. Mas sim, principalmente e de maneira perfeita e completa para a Nova Jerusalém.
Mas, continuando aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Este monte que está falando aqui, terrível, é o monte Sinai. O monte que aponta para o pacto das obras. E que pacto esse que simplesmente nos colocaria todos nós debaixo da condenação. Mas agora nós estamos debaixo de um novo pacto. O pacto da graça. Que foi instituído por meio do derramamento do sangue de Cristo. E que nos dá uma salvação eterna, perfeita. E que nos faz se achegar a um novo monte, a um monte diferente. Olha só, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Ou seja, aqui está falando do livro da vida. A igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, meus irmãos, toda essa cidade que nós estamos falando aqui, já ao longo, pelo menos esses últimos 3 cultos, hoje e os últimos 2, estamos falando, meus irmãos, de um reino que, como diz aqui, é um reino que não pode ser abalado. É o reino eterno. E uma vez que nós temos recebido este reino, que nós venhamos, então, servir a Deus de maneira agradável, com reverência e com piedade. E para nós finalizarmos, meus irmãos, versículo 14 do capítulo 13 de Hebreus. Hebreus 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E que com base nessa esperança, que nós venhamos a prosseguir firmes, servindo ao Senhor em santificação, honrando a Ele, obedecendo a Ele em tudo, meus irmãos. Amém? Hoje eu concluo por aqui.